o PodCreaCast, o podcast aqui do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia e geociências e para toda a sociedade. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, que dispensa apresentações até, o Valdemar Niklevics, né? Que foi não só o primeiro brasileiro a escalar o Everest, a chegar no topo, mas também o K2 e o Sete Cumes, certo, Valdemar? E algumas outras montanhas. E algumas outras, o primeiro brasileiro também. Legal. Valdemar, a gente te conhece, assim, quem não é tão fissurado em coisas de montanha e tal, acaba sabendo só do Everest, que foi um pico na sua carreira e na sua vida, eu imagino, né? Quem que foi o Valdemar do início da tua trajetória até esse feito gigantesco, inclusive para o Brasil? Bom, o Everest até aconteceu há algum tempo atrás, há 30 anos atrás. Né? Oficialmente ou profissionalmente eu escalo desde 88. Em 88 que eu escalei o Aconcagua. Eu já escalava antes, eu comecei com 14 anos ali na Serra do Mar, no Marumbi, perto de Curitiba. Mas o Aconcagua para mim, é o marco da minha carreira profissional de alpinista. Né? Então, são muitas montanhas, eu estou completando em 2026, em fevereiro, 38 anos como profissional. São centenas de montanhas que eu escalei ao redor do mundo. Das principais, são mais de 300. Né? Principais eu digo assim, porque as pessoas falam, Everest, Aconcagua, Mont Blanc, são montanhas icônicas, né? Mas fora essas montanhas que são icônicas para o público em geral, também para nós alpinistas, tem uma infinidade de outras montanhas que têm a sua importância, e não só pela sua altitude ou pela sua dificuldade, pela sua estética muitas vezes, são montanhas lindas, pelo seu entorno, pela natureza que elas protegem, né? Porque a montanha é um refúgio. São os últimos refúgios intocados da natureza, é a montanha, é o ambiente, é o sistema das montanhas. Né? Enfim, mas ter nascido em Foz do Iguaçu foi fundamental, porque, não, Foz do Iguaçu sim, mas porque eu nasci numa chácara, nasci num sítio, então minha infância foi de pé no chão, subindo em árvore, brincando na natureza, nos rios, né? Pescava muito com meu pai, na barranca dos rios Paraná, Iguaçu. É uma atividade que antigamente era bastante popular, assim. Hoje ainda se pesca na barranca dos rios, mas menos, né? Por quê? Porque não tem peixe, né? Antigamente tinha muito mais peixe. Eu já ia falar por causa disso também, imagina. Não, realmente a gente tem que fazer um esforço de se afastar um pouco da tela, mas porque tem menos opções, menos floresta, menos natureza para a gente se envolver. Isso é um pecado, porque quanto menos você se envolve com a natureza, mais você acha que ela não faz falta na nossa vida, infelizmente. Agora está tendo uma revolução da própria natureza, né, contra o ser humano, e provando que nós temos uma grande interdependência, né, porque nós fazemos parte dessa natureza. Enfim, mas a minha paixão veio pela natureza em si, e por encontrar essa natureza preservada, primitiva, ainda no ambiente da montanha. Se você pega um avião hoje para qualquer, tipo Curitiba, São Paulo, você vai ver que os remanescentes florestais estão onde tem um tipo de elevação, né, e ali é um refúgio da flora e da fauna, né? O restante foi dominado, né? Ontem mesmo eu estava no interior do estado de São Paulo, estava em Olambra, né? Que é conhecida, a capital aí latino-americana das flores, mas é um terreno, quando você decola ou se faz um sobrevoo, completamente devastado, né? É uma agricultura intensiva, são poucos lugares onde tem um remanescente florestal para proteger uma nascente, e muito menos para proteger uma espécie da fauna, porque eles não têm o território suficiente para a sua sobrevivência, e são caçados, né, ainda hoje, o que restou da nossa fauna. Enfim, mas foi esse encantamento de encontrar a natureza, como a minha infância foi muito feliz, né, junto à natureza em Foz do Iguaçu, quando eu fui para morar na cidade, em Curitiba, eu encontrei essa natureza mais exuberante ainda na Serra do Mar, porque essa porção, esse é o maior remanescente que tem da Mata Atlântica contínuo, né, no Brasil, é justamente Paraná e sul de São Paulo, né? Ali é uma floresta nativa mesmo, primária,
com espécies assim florestais incríveis, né, e com espécies da fauna também incrível. Então, e aí, enfim, mas a questão também do desafio, né? Quando eu vi o Marumbi pela primeira vez, e que eu tinha 14 anos, eu fiquei assim encantado pela imponência da montanha, como naquela proeminência, né? Naquele afloramento rochoso imenso que é o Marumbi no meio da floresta atlântica, né? E aquilo me inspirou, me aguçou a querer chegar lá em cima. E a experiência de chegar lá em cima é muito interessante, porque exige um esforço físico, né? Você é colocado à prova, digamos assim, fisicamente também. Psicologicamente, nesse caso, como eu sempre vivi no meio do mato, os bichos, né, ou os mosquitos, né, ou as cobras do caminho, nunca foram assim tão um problema para mim, né? As pessoas me perguntam como eu me preparo psicologicamente. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não tem tanto medo também. Acho que isso talvez tenha vindo mais depois. Mas isso veio da minha infância, não ter medo, né? Eu sempre andei no meio da floresta, né? Eu adoro dormir no meio da floresta. Tem gente que acha um pavor dormir no meio da floresta, porque são ruídos, bichos ou que a tua imaginação que vai além quando você você escuta alguma coisa, né? Enfim, então, mas nas montanhas do mundo eu achei esses lugares impressionantes, assim, preservados, encantadores. Aí você vê o quanto a natureza é deslumbrante, extremamente deslumbrante. Só que quem não vive isso não sabe, né? E o quanto ela, no final, é importante para a nossa sobrevivência, né? Você encontrar uma fonte de água pura, uma nascente cristalina e ver um rio completamente poluído, né? Então, quem não bebeu dessa fonte não sabe o quanto ela é saudável para nós, né? Quem não respirou desse ar puro, né, não sabe. Infelizmente, acaba descobrindo indiretamente depois, né? Enfim, o Valdemar é isso, é um sonhador, um encantado, apaixonado, um amante da natureza, da vida, inclusive, né? Da vida em si, da vida nossa, mas da vida dos animais. Eu acho incrível um animal no seu estado selvagem, acho incrível uma espécie vegetal exuberante, uma espécie de uma imbuia, de um sassafrás, uma espécie de uma araucária, um indivíduo, né, desse que tem lá centenas de anos, né, e está ali tentando sobreviver, sempre sobre a ameaça do homem, né? Isso é impressionante, né? As pessoas não se deram conta e o pouco que está acontecendo agora de preocupação ainda é muito muito pouco, né? Muito pequeno comparado à consciência que nós teríamos que ter, né? Mas enfim, graças a isso, a gostar de desafios, né, e a amar a natureza, que eu acabei percorrendo as principais regiões montanhosas do mundo. Foi uma ascensão muito rápida, porque eu fui para a Aconcagua em 88. A primeira vez que eu fui para os Andes foi em 85. Então, eu já conhecia a Serra do Mar, e em 85 eu tinha 17 anos, né, quando eu fui para Machu Picchu. Eu sempre gostei muito de antropologia, de culturas antigas, então a cultura inca, e naquela época, 85, eu planejei essa viagem durante 3 anos, assim, era recorte de jornais, de revistas. Hoje você dá uma googada, ou você entra na IA e você já tem um roteiro completo, né? E bastante bom muitas vezes, né? Mas antes não, eu sonhava com livros, quantos livros eu li, né? Sobre as culturas antigas, incaica, pré-incaicas, né? Pré-colombianas, enfim. E era muito presente nessas culturas antigas aqui da América do Sul a relação do homem com a natureza, né? Muito íntima sempre. E isso sempre me chamou a atenção também, desde a arquitetura, né? A construção das casas, desde o uso racional da terra, desde da irrigação, por exemplo, desde do manejo dessa convivência pacífica, né, com a natureza. Então isso também, talvez lá no fundo, essa paixão seja por ser genuína, né, ela sempre se aflorava. Então tudo que eu via a respeito, falando da natureza ainda hoje, me chama muita atenção, me interessa, eu tenho interesse e nutre o meu conhecimento e o meu desejo de me aprofundar cada vez mais nisso. Eu sou um leigo ainda, né, em muitas áreas de conhecimento que eu gosto, né, agrociências, geodiversidade, biodiversidade. Eu procuro estudar, né, e entender um pouco dessa natureza. Então, eu não sou um acadêmico dessas áreas, mas sou um grande entusiasta, um grande autodidata, né? Enfim. É isso. Valdemar, e a gente falou aqui de como a tua paixão pela natureza te levou para a montanha, né?
de como você, de alguma forma, não sentiu medo da natureza, né? Porque você já estava ali ligado e tinha amor por aquilo. Mas e como que foi lidar com a tua natureza, né? O medo externo não tinha muito ou não tinha. Mas e o medo da gente quando a gente vai enfrentar um desafio profissional, um desafio na vida? Como que você traria isso para a realidade das pessoas, assim? Como que você lidou com o teu emocional nessas empreitadas tão longas e difíceis que você fez? Não foi muito simples. Eu acho que não dá para resumir rapidamente isso. E é interessante que muitas pessoas, quando elas veem uma pessoa que obteve sucesso na vida, de alguma forma, em alguma área de atuação, acham que aquela pessoa é um privilegiado, né? Aquele privilégio, eu costumo dizer que o único privilégio que nós temos, todos nós temos, é de ter recebido a graça da vida por Deus, né? Nós nascemos, né? A partir do momento que você é concebido e nasce, sim, os seus pais vão cuidar de você por um tempo, mas depois as oportunidades estão aí iguais para todo mundo. Você vai ter que fazer as suas escolhas e encontrar o seu caminho, né? E o meu pai queria que eu fosse militar, eu fui militar, eu quase me formei, eu poderia ser coronel, general, já poderia estar aposentado hoje. Como meus colegas da academia, eu fui da academia militar, fui aspirante, eu fui até o último ano, entende? Eu tive coragem de abandonar tudo isso, ainda mais em 86, a ditadura militar acabou em 86, né, 85, né? Então, era muito cômodo ser militar naquela época. Hoje ainda não deixa de ser cômodo, né? Porque eles têm uma série de benefícios, né? Então, que segurança é essa que te dá esses benefícios na tua área de atuação, que merece você privar dos seus sonhos, né? Então, tipo assim, então tá, eu tô aqui, vou ter um salário e tal, e beleza, né? Mas não tenho coragem de fazer uma viagem, não tenho coragem de ficar um mês longe da minha família, não tenho coragem de enfrentar o desconhecido, né? É legal, eu acho meio chato, né? Porque, e daí, né? E daí? Que segurança é essa? Que medo é esse que você tem de enfrentar a vida realmente, né? De ser realmente você, ou em busca dos seus verdadeiros sentimentos. Então, eu nunca tive esse medo, muito pelo contrário, foi muito espontâneo, assim. Se você falar, vamos, e alguma coisa que me atrai, eu falei, vamos, mas vamos mesmo, né? E essa questão da natureza, ela é muito... Porque uma cachoeira, por exemplo, uma montanha, não é só uma caverna. Eu fui espeleólogo, sou espeleólogo também. Então, a essência divina é a manifestação de Deus, eu vejo as formas da natureza. Então, você está entrando numa caverna, como aconteceu, onde, sim, entram pessoas, mas lugares onde nunca um ser humano tinha estado antes, né? Ou mesmo uma montanha onde raros seres humanos... Tem montanhas que foram escaladas 3, 4 vezes. Tem montanhas que eu escalei que nunca tinham sido escaladas antes. Tem montanhas virgens aqui na Cordilheira dos Andes. 90% das montanhas da Groenlândia nunca foram escaladas. 90% das montanhas da Antártida nunca foram escaladas. Ainda hoje? Ainda hoje. Olha o mundo que nós temos a descobrir. Enquanto o homem está querendo conquistar Marte, ele não conhece nem a nossa própria Terra, as profundezas do oceano, o quanto, se a gente usasse, né, o nosso conhecimento, o nosso potencial, melhor dizendo, para encontrar a cura das doenças na natureza, por exemplo, nas espécies vegetais, né, e não em medicamentos sintetizados, enfim, a gente tem tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência e felicidade na Terra, porque Deus nos deu isso. Ele nos deu um mundo, não existe planeta no mundo como a Terra, em equilíbrio, em sinergia, em simbiose. É impressionante o que nós ganhamos de Deus. E é impressionante, que como eu, amante da natureza, não consigo falar disso e não comentar, né? A capacidade destrutiva que nós temos e como nós destruímos tudo isso sem imaginar que nós tivéssemos realmente nos afetando. É impressionante, sabe? Mas da mesma forma que nós destruímos, nós temos a capacidade de reconstruir, de regenerar a natureza. Porque hoje, como está tudo muito fragmentado, né? Todos os biomas degradados, a gente tem que intervir, né? Porque se deixar só pela ação da natureza, pode sim, se o homem desaparecer, daqui a milhares de anos a Terra vai ser como era antes. Mas como nós vamos continuar existindo, e gostaríamos de... Eu sou completamente a favor da sobrevivência do ser humano, não ao contrário, né? Então nós temos que entender que a gente tem que reconstruir
pelo menos metade daquilo que nós destruímos, né? Para que a gente consiga garantir a nossa sobrevivência, senão vai ser impossível. Enfim, é isso. Tem muito ainda na natureza que precisa ser descoberto, né? Estudos, né? Em geociências aí, a gente não sabe nem o que tem realmente no centro da Terra, né? São suposições, são hipóteses, né? Então, tanta coisa, né? Para a gente ir tão longe, vamos olhar um pouco para dentro, olhar para nós mesmos e olhar para a nossa Terra, né? Para a nossa casa, que é o nosso planeta, né? E eu acho que olhar para o outro também, você fala na sua palestra sobre como a espiritualidade também faz parte da tua vida, até porque me parece ela está estritamente ligada com esse amor à natureza, né? E aí você conta que quando você vai para o Everest, para subir o Everest, tem o Tibete ali perto, né? Os tibetanos e que embora eles tenham um PIB absolutamente baixo e tudo, é um povo muito feliz, né? Você acha que isso tem a ver com uma união que a espiritualidade traz? Você acha que isso a gente pode levar para as nossas vidas, para o nosso profissional? Como que a gente alcança, como que a gente chega juntos a cumes de Everestes na nossa vida profissional? Vai depender da sua fé, né? Da sua crença. Se você não acredita que essa religiosidade nos traz realmente coisas boas, nada vai acontecer, né? Deus é a consciência de um mundo bom, né? Isso é Deus, né? E a gente não acredita muito num mundo bom, algumas pessoas, né? Não acredito em sinergia, não acredito entre... a gente tem problemas entre nós o tempo todo. E, infelizmente, nós nos afastamos cada vez mais da natureza humana. E isso é ruim, porque as pessoas se isolam, né? A gente não conta com o próximo, a gente deveria contar muito mais com o próximo, né? A gente deveria, dentro do nosso condomínio, dentro da nossa família, dentro dos nossos círculos de amizade, sermos mais unidos, né? E, infelizmente, a vida, a gente acabou se afastando. Eu acho que são ciclos. Eu não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas realmente terem consciência que nós precisamos do próximo para sermos realmente felizes, né? Quantos casais hoje casados, cada um vive da sua forma dentro da mesma casa, enfim, né? Antigamente, eu acredito que os casais eram mais unidos, né? As famílias eram mais unidas. Quantas famílias têm filhos que não estão nem aí para os pais, né? Que vivem meio... E aí culpa dos filhos? Será que não é culpa dos pais? Enfim, quem é o culpado nessa relação é muito difícil a gente julgar, né? Mas, sim, nós dependemos um dos outros. Nós vivemos em sociedade, vivíamos mais unidos antigamente, dependíamos... Era mais evidente essa dependência mútua. Hoje não. Hoje a gente conquistou a nossa dependência, né? E nos isolamos, e agora com as mídias sociais, principalmente, né? Isso cria formas de convivência equivocadas, eu acredito, né? Mas são ciclos, né? Eu acho que eu vejo dessa forma. Eu acho que isso vai demorar algum tempo, não sei se meses, anos ou décadas, mas, né, um dia o Instagram vai deixar de existir, né? Vai dar espaço para outras coisas. Imagino, então, né? Talvez você falasse para uma nova mídia, mas sim, mais para outras coisas, né? Enfim, e eu espero que, né? É difícil eu julgar isso também, mas Mas a gente quer saber aqui a tua visão mesmo. Enfim, essa é a minha visão, essa é a minha visão. Eu acho um horror, eu acho um horror. Antes eu nasci, né? Em 66, então não tinha celular, né, quando eu nasci, né? Eu lembro do meu primeiro celular, né? Bluetooth, Wi-Fi, né? Então, enfim, é que a mídia, o marketing, melhor dizendo, o mercado, ele coloca na tua cabeça que você precisa daquilo para sobreviver. Como agora estão colocando na cabeça das pessoas que nós precisamos da inteligência artificial. Eu acho legal a inteligência artificial, eu uso, mas as pessoas, tem algumas que são completamente dependentes agora da IA, completamente dependentes, como se fosse um vício. Eu acho que isso vai acabar, ou melhor, vai ter uma nova... Vão ajustar essa relação com a IA daqui a alguns anos. Aí você vai ver que não é tão importante assim. Às vezes até ter que dar um passo para trás. Você fala disso também bastante, né, Valdemar? Quer dizer, você fala isso através das tuas histórias e da tua vivência. Não foi da primeira vez que você tentou chegar ao cume do Everest que você chegou. Você teve que dar um passo para trás, certo? Como que... Sim, mas...
enfim, a montanha, como é a curiosidade, né, de todo mundo, o que aconteceu nas minhas montanhas, eu acho que na montanha acontece uma das formas mais incríveis de relacionamento humano, assim, você depende do seu colega, do seu companheiro, a sua vida está na mão dele, né, a dele está na sua mão, então a relação humana é muito mais íntima, né, você tem que fazer a sua comida, você tem que levar a sua barraca nas costas, você não é nada, você não compra tudo, assim, você compra alguns serviços, mas você tem que ser autossuficiente. Depois você tem que garantir a sua sobrevivência, independente se você está conectado a um satélite ou não, entendeu? É um retorno para você e para o então aí que está. Né? Então na religião, nas religiões, né? Eles sempre fazem um convite a um encontro com Deus e um encontro consigo mesmo. Então, a partir desse momento, você tem que deixar todas essas interferências para trás ou por algum momento esquecidas para você se conectar com você mesmo e se conectar com Deus. Senão, não vai ter essa harmonia, né? Essa conexão. Então, é a mesma coisa. Hein? Como é que você vai se conectar com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu marido, se você está conectado num outro Wi-Fi, né? Numa outra rede, né? E não na rede que nos uniu, que seria o amor, que seria o sentimento, que seria... E como você vai se relacionar com os filhos dessa mesma forma, né? E você vê que tem pais, né, que não tratam o filho como um filho, como um fruto dos dois, né, da união entre duas pessoas. E esse filho depois, né, é o problema dos filhos, né? Ele teve uma educação diferente, então é um compromisso grande. E é assim também com os amigos, é assim com a sua mãe, é assim com seus pais, com os seus irmãos, com o seu vizinho de porta do apartamento. Todo mundo deveria se preocupar um pouco. É uma coisa ridícula eu falar, é meio infantil isso, né? Mas eu sempre me perguntei desde minha irmã, por que o homem, né, não investe em felicidade e fica fazendo guerra e não sei o quê, mas realmente ele não investe, sabe? Se a gente focasse no bem-estar humano do que em outras coisas, assim, ou também no bem-estar humano do que em outras coisas, fica difícil julgar, né? Como eu disse, eu não gosto muito de julgar, embora a gente julgue, a gente está julgando o tempo todo as pessoas e as outras ações, né? E não que eu seja perfeito, né? Mas eu acho que seria um mundo mais harmonioso, seria um mundo mais feliz, né? Eu mesmo me vejo triste, cabisbaixo, chateado, né? E muitas pessoas... As crianças são felizes, são espontâneas, né? São porque tão não lindas. Se contaminaram. E por que a gente não é um pouco mais feliz? Enfim, mas eu até digo assim, se quer conhecer bem o Valdemar, vai escalar comigo, vai para a montanha. Nossa, parece que o mundo abre uma porta assim. Tafarela, você dá conta de gravar um podcast, a gente andando, será? Parece que as portas da felicidade se abrem, mas naquele momento eu entro em êxtase, né? Com a minha natureza, com Deus, que eu tenho uma fé muito grande em Deus, com os meus amigos, que têm os mesmos valores do que eu, né? A gente tem uma comunidade muito forte lá no Marumbi, a gente tem... Os montanhistas, eles são apaixonados pelo que eu sou apaixonado, né? Pela vida em si, né? Então, é isso, né? Agora, falando desse mundo melhor que você acredita e se questiona, se provoca e fala aqui pra gente, você tem um trabalho socioeducacional, né? Sempre tive. Conta um pouquinho para nós. Sempre tive um trabalho, sempre fui ambientalista. Quando eu nascia, eu não sabia que eu era, né? Mas depois eu me descobri. Como ambientalista, eu iniciei no movimento lá em 86, eu fui um dos primeiros membros da SOS Mata Atlântica, desde a sua fundação, né? Participei de muitos movimentos ambientais. Movimentos sociais, participo de alguns, né? Algumas ONGs que eu apoio aqui no Brasil, algumas ONGs que eu apoio fora do Brasil. Tem uma ONG no Nepal, por exemplo, que a gente faz um trabalho muito bonito lá com as crianças, né? E agora eu tenho uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma unidade de conservação, que eu sempre quis ter, desde que eu saí de Foz. A gente já teve chácara, a minha família tinha, né? Mas eu sempre quis ter o meu pedaço de terra para eu poder cuidar. O que é uma RPPN? RPPN é uma unidade de conservação homologada pelo IAT, né? Ou pelo ICMBio,
que você faz uma averbação, um gravame na matrícula e perpetuamente ela é destinada à preservação ambiental. Então, existem vários tipos de unidade de conservação, todos de órgãos oficiais, ou estaduais, ou municipais, ou federais, como parques nacionais, parques estaduais, florestas, né? Florestas nacionais, que a gente chama de FLONA, né? E se um proprietário, se alguém tiver uma propriedade particular e quiser transformar numa unidade de conservação, a ideia é transformar essa numa RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. É o proprietário que toma toma essa iniciativa. Né? Aí ela é perpétua, ou seja, os filhos não podem, ninguém pode. Você pode vender uma RPPN, mas você não pode deixar. E ela só é declarada RPPN se ela tiver um alto valor de conservação. Então, o órgão ambiental vai fazer uma análise, você vai fazer uma solicitação, os órgãos ambientais vão analisar se tem nascentes, se tem espécies endêmicas ou espécies ameaçadas de extinção, qual o potencial natural de conservação daquela área. Se ela for, daí você recebe lá, aí vão ser pré-requisitos que você tem que ter plano de manejo, um monte de coisa, como se fosse uma unidade de conservação normal, só que é particular. Né? Então, é um grande compromisso da sociedade ou do cidadão, né, que ele assume de preservar aquela propriedade para as gerações futuras, né? E tirando um pouco do ônus do poder público, né? Já que é muito difícil o poder público gerenciar todo o patrimônio natural que ele próprio tem. Né? E uma sociedade é feita por todos nós também, sim, né? sim. É um peso também, porque eu sempre falava antes de ter a RPPN, e ainda em parte eu acredito nisso, que só tem RPPN as grandes empresas ou pessoas ricas, né? Porque é custoso você manter uma área natural. Né? Além de você manter o acesso, a proteção dessa área, você tem que combater caçadores, né, que ainda tem hoje, pessoas que desmatam, né? Então você tem que fazer todo um trabalho junto à comunidade do entorno para criar essa consciência ambiental. E eu estou transformando essa região que nós temos, que estamos atuando, é impressionante, e eles estão deixando de caçar, eles estão acabando sendo parceiros nossos, eles estão entendendo o que é uma reserva natural, entendendo a importância de preservar o que ainda nos resta, principalmente da fauna, né? E, enfim, da araucária, que é o nosso símbolo, né, de restauração florestal. A gente está plantando as araucárias e procurando gerar renda para que isso mostre para os outros proprietários rurais que é possível você preservar e gerar renda. Então, a gente está plantando as araucárias enxertadas, que propiciam a produção precoce de pinhão. A nossa meta são 2.000 araucárias. A gente já plantou praticamente 700 dessas enxertadas. As primeiras que nós plantamos há quase 4 anos já estão soltando as primeiras pinhas, então elas começam a produzir com 6, 7 anos, e isso gera renda para a gente manter a nossa RPPN. Era uma região que tinha uma floresta antigamente exuberante, mas hoje as araucárias foram todas cortadas. No Morro das Araucárias, por exemplo, que a gente tem dentro da RPPN, é um morro inteiro, a gente está entre 2 rios, na junção de 2 rios, não tem uma araucária adulta, não tem nenhuma araucária antiga, mas tem 700 araucárias que nós plantamos lá, né? E daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300, vai ter um pinheiral lá, uma floresta imensa, que vai abastecer todo um habitat de muitos animais, né? Então, a gente tem onça lá, a gente tem veado lá, a gente tem jaguatirica, a gente tem vários animais que estão correndo risco, né? E a gente não tem cachorro, a gente não tem galinha, não tem nada. Então, a gente preserva esses animais. Os animais do entorno acabam indo para a nossa RPPN, porque lá eles se sentem seguros, né? E é impressionante. É muito bonito um trabalho, porque você vê que o pouco que você faz gera um resultado assim absurdo, né? Então, vai completar aqui 5 anos que nós estamos trabalhando. Desde o início, a população de animais lá aumentou muito, né? A gente avista a onça toda semana, praticamente, né? E outros animais também. E as árvores, nós temos esse poder, como eu falei. Então, quantas árvores você já plantou, quantas araucárias você já plantou, e às vezes você vê aquela muda raquítica, pequenininha, quando você planta.
E daí, depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, ela já está enorme, vigorosa. Tudo tem um caminho, né, Valdemar? E tem um caminho, e tem técnica também para isso, né? Então, a gente está tendo excelente orientação de muitos engenheiros florestais, de engenheiros agrônomos, na questão do manejo florestal, na questão de mudas selecionadas, na questão da enxertia mesmo, na questão do preparo do solo, do uso racional, né, desse solo, né? A gente tem tudo nosso é orgânico, né? A gente produz o nosso próprio composto orgânico, a gente produz mel, né? Então outra forma de a gente gerar renda com a produção do mel. A região de Campo Largo, onde é a RPPN, ela produz um mel de excelente qualidade. Nós já estamos com certificação orgânica pelo Tecpar, né? E então a gente quer mostrar para as pessoas que elas podem vender mel e ganhar dinheiro com isso muito mais do que com outras formas de cultivos, né? Então a gente tem a meliponários e a apiária, a gente tem meliponários e abelhas sem ferrão também. A gente tem uma unidade de beneficiamento de mel já registrada no mapa no Ministério da Agricultura. Ou seja, é todo um projeto. O lugar comum pensa que ter uma propriedade sustentável e que proteja o meio ambiente é caro e não vale a pena o investimento. Não, é caro, mas ainda não... Mas vale a pena o investimento. Vale a pena. E, enfim, você tem que ter recursos. Realmente você não precisa ser rico, sim, mas tem que ter recursos porque é custoso. Tudo é custoso, né? Cada muda de araucária enxertada custa R$150, né? Então a gente já gastou uma fortuna lá eu gastei praticamente todas as minhas economias, que eu demorei 30 anos para acumular na RPPN, né? Mas o que eu estou deixando é um legado para as gerações futuras. O que você fez até hoje que você gostaria de deixar para as futuras gerações, né? O que você fez aquilo que era importante para você, ou também fez aquilo que era importante para outras pessoas, né? Você pensou no seu filho, nos seus netos, ou você não tem filhos e por isso você não precisa pensar nas futuras gerações, né? O que você construiu, que você queria deixar de bom para o futuro, né? Então, nosso objetivo maior lá não é plantar araucária, não é produzir mel. Nós queremos multiplicar, reintroduzir as abelhas sem ferrão, porque isso é fundamental para a manutenção da biodiversidade. São os polinizadores essenciais são as abelhas. 74% da comida que a gente come no mundo é polinização das abelhas, né? Só para você ter uma ideia. E ao fecundar as flores, ela garante a perpetuação de outras espécies que vão produzir frutos para os animais selvagens, né? Para os animais silvestres, né? Então é isso. E a multiplicação de espécies vegetais também. Sem a fecundação não nasce uma nova árvore, né? Tem que ter uma fecundação, né? E as abelhas otimizam essa fecundação com a polinização, né? E outra coisa, a proteção dos rios e nascentes, né? Então nós temos aproximadamente 30 nascentes dentro da RPPN. Nossa, a RPPN se chama Reserva Natural do Alpinista, né? Dentro da Reserva Natural do Alpinista, né? Então nós temos 2 rios, o Rio Assungui e o Rio Palmital, cada um com uns 3.000 metros, né? Então nós estamos praticamente numa ilha, assim, né? É um fundo de vale. Então, e outra questão é a questão da restauração florestal. A gente bate nesses 3 pilares. E toda essa estrutura que nós criamos lá, são mais de 1.000 metros quadrados de construção, tem a casa de trabalho, com oficina, com sala de aula, com banhos sanitários coletivos, a unidade de beneficiamento de mel, que tem 250 metros quadrados, com todos os equipamentos para fazer o beneficiamento do mel. Toda essa estrutura foi pensada para receber alunos do ensino médio. Então, é aí que a gente consegue gerar consciência. Porque não basta eu ter uma propriedade bonita, cheia de araucárias, colocar um portão lá na frente e colocar um cadeado. E eu sou feliz com a minha família, recebo meus amigos para o churrasco do final de semana, e daí, né? Daí vão morrer, sei lá, daqui a um pouco vão vender essa propriedade e ela vai virar um monte de chacrinhas para o pessoal passar final de semana, né? Então a gente fez isso. A RPP é um compromisso público, né? Mas mais do que isso, um compromisso com a natureza, né? E esse trabalho social com o entorno, né? Eu vou falar um pouco mais do trabalho social no entorno que a gente está fazendo lá com as comunidades, mas esse trabalho pedagógico, né? Com as crianças, né? E a gente focou no ensino médio porque as crianças já são mais têm um poder de discernimento maior, né? Não adianta. Mas ainda absorvem bastante, né? Então a gente ensino médio é 14, 15, 16 anos, né?
Então, a gente recebe escolas lá, por enquanto, todo mês. O nosso sonho é receber escolas toda a semana, né? Isso gera renda, você vende esse serviço. Todos ficam encantados com o nosso trabalho lá, né? E, enfim, essa estrutura toda, o plantio, o nosso verde mudas, a compostagem, né? A reciclagem que a gente faz, o tratamento da água, a própria unidade de beneficiamento de mel, tudo são lugares onde a gente desenvolve aulas para receber as escolas, e é muito legal, né? Então aí a gente transforma, tem alunos lá que chegaram que nunca tinham comido mel, por exemplo, né? Mas é gostoso, pelo amor de Deus, né? E prove o mel, né? Então é um dia inteiro que a gente recebe as crianças às 10 da manhã, a gente vai buscar na escola, digamos, na aula está incluído, nos cursos está incluído o transporte, porque como é que faz? Não, eu mando qual que é a tua escola, a gente manda lá buscar os alunos, eles chegam, tomam um café da manhã e vão para a sala de aula, porque é 1h30 de Curitiba, mais ou menos. Então, se você sair 8 horas da escola, chega lá meio com fome já, né? E eles vão para a sala de aula, onde eu falo do Valdemar. Eu falo 15 minutos das minhas escaladas e da importância das montanhas para nós seres humanos, né? E rapidinho, aí já entra a minha esposa, que fala sobre as abelhas com e sem ferrão, e a importância dos polinizadores para a manutenção da biodiversidade. Em seguida, a gente sai da sala de aula e começa a parte da restauração florestal. Aí o Valdemar entra em cena novamente, mostrando a importância de você reintroduzir essas espécies ameaçadas de extinção, como a araucária, como a embuia, né, como o sassafrás, né, como a erva mate, né, que são todos do mesmo ecossistema, que se chama floresta ombrófila mista ou floresta conalcária, do bioma Mata Atlântica, né? E daí a gente passa por plantio, a gente faz uma caminhada, vai até o plantio, aí eu explico o que é enxertia, o que é araucária, o que é ecossistema, o que é bioma. É uma aula de campo incrível. Depois a gente passa pelas nascentes, vai até o rio, anda dentro do rio, uns 200 metros, porque a areia, o rio é uma delícia andar dentro do rio. Aí volta, é servido o almoço, depois do almoço a gente vai para casa de mel, aí eles veem todo o beneficiamento, como é que a abelha coloca o mel dentro do favo, como é que a gente tira esse mel do favo, como é que a gente centrifuga, como é que a qualidade, a nossa qualidade do nosso mel é impressionante, né? E aí cada um enche o seu pote de mel e leva o seu pote de mel para casa. Esse é um dia, assim, transformador. Para nós, assim, a gente sai super... É muito gratificante esse trabalho, as professoras ficam encantadas, os alunos ficam encantados, e aí você gera mudança, né? E aí eles entendem porque que existe uma grande interdependência entre nós e os animais, e a natureza, e as abelhas, né? Que são incríveis. E as abelhas estão sumindo do mundo, né? Os insetos estão desaparecendo. E sem os insetos, sem os polinizadores, não tem a perpetuação da vida. Então, não é só o mel que nós vamos ter. Nós não vamos ter alimento para comer, e o número de árvores serão, naturalmente, vão ser cada vez menores, né? Porque são menos filhos de árvore, não só filhos de animais, né? Que tem que ter alimento para se prosperar. As abelhas são assim... Uma colônia de abelhas pode ter 100, 120 mil indivíduos, uma população de uma colônia. No inverno, cai para 20, 10 mil, uma colônia. Então, por quê? Porque não tem comida no inverno, não tem néctar. As abelhas se alimentam do néctar, do pólen e da resina das plantas, né, que é feito a própolis depois. Então, quando não tem néctar, não tem entrada de comida, eles diminuem o número de crias, que a gente chama, que são os filhotes, que são os bebês. Então, se não tem leite para o teu bebê, você não vai conseguir ter um bebê, você tem que ter leite, né? Ainda mais elas. Então, é impressionante isso. A natureza faz essa autorregulação naturalmente de acordo com a oferta de alimento que tem, né? E se não tem as abelhas... se elas não existirem na natureza e não fizerem a fecundação das flores, não vai ter alimento para esses filhotes da floresta, ou não vai ter os próprios filhotes, né? É engraçado, porque as pessoas não têm noção do que é metamorfose. Da cadeia, né? A gente aprende isso lá no comecinho da nossa vida escolar. Ou do que é fecundação mesmo, né? Valdemar, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast.
Obrigada pelo trabalho que você vem Imagine. fazendo em nome da sociedade, eu te agradeço. E obrigada por conversar conosco. Imagine, um prazer. Foi um prazer estar no IPEC, foi um prazer fazer a palestra. É um prazer mostrar que o Valdemar não só escalou o Everest, né? São centenas de montanhas ao redor do mundo, onde a bandeira do Brasil já esteve, que nós temos um potencial aqui imenso no Brasil para ser uma das grandes potências mundiais, já não deixa de ser. Temos que fazer o nosso dever de casa, temos que arrumar a nossa sociedade, principalmente a sociedade política, né? Temos que ver o bem comum e não só o bem individual ou de algumas regiões que são muito prósperas no Brasil, outras não tanto. Eu conheço muito bem o Brasil inteiro, das palestras que eu já fiz em todas as regiões do Brasil e que espero continuar fazendo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, muito obrigada. E você, obrigada por estar aqui com a gente até agora. Siga lá no Instagram, no YouTube. Você está assistindo a gente aqui no Pode Crer, mas aqui também tem a palestra que o Valdemar deu aqui durante o 51º IPEC. Assista lá que você não vai se arrepender. Obrigada e até a próxima.